Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de análise combinatória. Hoje nós vamos falar de permutação, ou permutação simples ou simplesmente permutação, ok? Nós vimos no vídeo anterior o conceito de fatorial. Então a gente vai utilizar esse conceito agora para resolver problemas que envolvem o conceito de permutação, tudo bem? Então, vão aparecer alguns problemas, algumas situações, cuja solução deles implica apenas em descobrir de quantas maneiras diferentes um grupo de N elementos, claro que esse grupo de N elementos tem que ser uma sequência, uma sucessão, não é um grupo qualquer. Então, de quantas maneiras diferentes um grupo de N elementos podem se posicionar. De quantas maneiras diferentes eles podem se posicionar. Quando eu falei em sequência, em sucessão, significa que cada elemento no grupo tem um lugar, tem uma posição, ok? Bom, falando, é um pouco complexo para entender, eu coloquei aqui então nos slides de vocês uma situação, que eu chamo de situação motivadora, uma situação problema, que vai fazer com que a gente entenda o significado então de permutação. O que é permutar e como é que eu faço isso? Como é que eu respondo esse tipo de pergunta? De quantas maneiras diferentes um grupo de elementos pode se posicionar numa sequência, numa sucessão? Para isso, pessoal, então já falei, eu tenho aqui nesses slides, no slide 19, nós colocamos aqui uma situação bem infantil, bem simples, né? A situação é o seguinte: Aline, Bia, Claudina e Diana, não vou ficar todo o tempo falando esse nome, senão vai cansar, são alunas do 6º ano de um colégio e, na classe, ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Quando falou mesma fileira de 4 lugares, é que cada lugar está em uma posição, ok? Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo. Ó, esse termo é interessante, rodízio. Tá? Depois nós exploramos mais isso. Então, a professora sugeriu um rodízio completo dos alunos na fileira, trocando a disposição todos os dias. Então, num dia a posição era uma, no outro dia a posição era outra. Então, cada dia as meninas sentavam em posições diferentes, ok? Exatamente para não ter briga, para não ter confusão. Uma maneira de resolver o problema é escrever quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 carteiras. Olha que legal aqui, é bom a gente reforçar isso aqui. 4 meninas para sentarem em 4 carteiras. Elas vão se acomodar em 4 carteiras. 4 para 4, ok? Vamos assimilando essas ideias. Bom, a pergunta é essa. Claro, pessoal, ele perguntou de quantos dias são necessários. Então, o que eu vou fazer? Num dia elas se acomodam de uma forma, no outro dia de outra forma, no outro dia de outra forma. E claro que não pode repetir esta forma. Então, cada dia vai ser uma configuração diferente, ok? Para que não tenha exatamente problema. Bom, a pergunta é quantos e não quais são as configurações. Eu fiz aqui para a gente entender como que funciona. Então, primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira, quarta carteira, ok? Então, no primeiro dia aqui senta a Aline, na primeira carteira, na segunda carteira a Bia, na terceira carteira a Claudina, na segunda carteira a Diana. Isto é uma forma de posicioná-las nas 4 carteiras? Sim, né? A primeira, segunda, terceira e quarta. Por isso nós falamos de sequência, de posição, né? De sucessão, ok? Mas também pode ser, eu vou falar só A, B, C, D, tá? A, B... Aqui era CD, aqui é DC. Então, esta configuração aqui é a mesma anterior. Então, essa forma de agrupar as 4 pessoas é a mesma dessa anterior aqui? Não, não é.
Aí você pode verificar, ó, aqui, ó, AD, ó, aqui já é AD. Aqui em segundo lugar, na segunda carteira, está a Bia. Agora quem está aqui é a Diana, ó, ok? Então está se posicionando em lugares diferentes. E a pergunta é, quantos dias? Então isso aqui é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim por diante eu fui fazendo um por um. É prático fazer isso, pessoal? Claro que não. E até porque a pergunta não é essa. Estou fazendo só para mostrar do que se trata. A forma que eu tenho que pensar, ok? Mas na hora de resolver esse problema não é assim. Então tem uma técnica para a gente fazer isso daí, que nós já sabemos, inclusive, que é só usar o princípio fundamental de contagem, ok? Mas além desse princípio fundamental da contagem, a gente vai desenvolver uma ideia um pouquinho diferente, bom? Bom, então aqui eu continuo aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, continuo aqui, tabela nossa, ok? Então você vai observar que uma disposição, né? Vamos voltar aqui, ó. A primeira disposição aqui, nessa primeira configuração aqui, é diferente da segunda configuração? Claro que é, porque aqui ó, é Aline, Bia, Claudina e Diana. Não é a mesma daqui. Claro que a Aline continuou na primeira carteira. A Bia continuou na segunda, mas aqui houve uma mudança entre essas duas últimas. Então veja que Veja que a disposição do primeiro dia é diferente do segundo dia, ou do segundo dia é diferente do primeiro dia. Mas o que é que faz uma disposição ou uma configuração ser diferente da outra? O que diferencia uma da outra? É a ordem dos elementos na disposição, na sequência. Né? Isso aqui é uma sequência, né, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, aqui, por exemplo, ó, quem está em terceiro lugar aqui é a Claudinha e quem está em terceiro lugar aqui é a Diana. Então, houve uma mudança de posição. E é isto, ó, houve uma permutação. Então, o que é permutação? Permutação é o ato, é a ação de permutar, ou seja, de trocar de lugar, trocar de posição. É a transposição recíproca de duas coisas. Sim, uma vai para um lugar e a outra vem para o lugar dela. Então se faz uma transposição recíproca de duas coisas. É um rodízio. Isto é permutar, é fazer permutação. Então, é isso que a gente vai estudar. E como é que eu resolvo, como é que eu trabalho com problemas como esse daqui? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode usar o princípio fundamental de contagem. Eu vou fazer aqui para resolver esse problema. Como assim, ó? Bom, nós não vamos dispor 4 pessoas em 4 lugares? Então, a configuração é esta, ó. Então, eu vou ter uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, certo? Vou usar o princípio fundamental de contagem. Muito bem, quem que pode ocupar a nossa primeira carteira aqui? Voltando à questão, né? Nossa situação, problema. Quem que pode usar essa carteira aqui? Qualquer uma das 4. Portanto, existem 4 possibilidades para ela. Tudo bem? Bom, escolhida uma menina para ocupar a primeira carteira, eu vou escolher uma para ocupar a segunda carteira. Então, se uma veio para cá, quantas sobram para ocupar essa daqui? 3. A mesma ideia que a gente utiliza sempre. E aqui? 2. E aqui? 1. Pelo princípio fundamental da contagem, o que eu faço? Eu multiplico. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, pessoal, o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É 4 fatorial. Concordam? Mas 4 fatorial é igual a quanto? 24. Eu só coloquei 4 fatorial aqui para a gente fazer a associação com o fatorial. Não precisaria. Então, de quantas maneiras diferentes essas meninas podem se posicionar, né? As 4 meninas podem se posicionar nesses 4 lugares, nessas 4 carteiras, de 24 maneiras diferentes. Como isso vai ser feito em cada dia, então em cada dia ela senta em posições diferentes, então, respondendo à pergunta, quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades? 24.
Tudo bem? Bom, pessoal, mas vamos aproveitar então esse texto, né? Essa citação, para a gente generalizar. O que a gente faz quando cria-se quando posiciona essas meninas nos 4 lugares? Simplesmente a gente faz uma permutação, a gente troca de lugar. Então, o que ocorreu aqui? A gente chama de permutação, vou colocar um P aqui, permutação de 4. P4, permutação de 4. Por que permutação de 4? Porque são 4 elementos na sequência. 4 elementos. Esses 4 elementos, todas as vezes, vai ocupar os 4 lugares. Então, cada resultado é simplesmente a mudança de posição entre eles. Cada vez que eles mudam de lugar, estou criando um resultado diferente. Uma forma diferente de eles, né, esses elementos se organizarem no grupo. Por isso, permutação. Então, eu posso resolver esse problema usando essa ideia, uma permutação de 4. Então, pelo que nós vimos, o que é uma permutação de 4? É o fatorial do 4. E o fatorial de 4 é igual a quanto? 24. Tudo bem? Bom, pessoal, para a gente ser um pouco rápido, né? Nós não temos muito tempo. Então, o que é uma permutação? Uma permutação é quando, né, ela ocorre quando os elementos, né, todos os elementos de um conjunto trocam de lugar entre si. Cada vez que eles fazem isto, nós estamos agrupando esses elementos de forma diferente. Então, é um agrupamento de elementos, mas de elementos que estão em uma sucessão, em uma sequência. Trocou de lugar, eu tenho um agrupamento diferente. Então, quantos agrupamentos dá para eu fazer? Então, para responder essa pergunta, de quantas maneiras diferentes podemos agrupar os elementos de uma sequência? Então, como você responde essa questão? Assim, permutação de N elementos. No exemplo que eu coloquei, pessoal, deixa eu colocar aqui. Então, no exemplo que eu coloquei para vocês, eram 4 pessoas. Agora estou generalizando. Então, vai ser uma permutação de N elementos. Ok? O que é esse N? É a quantidade de elementos que tem na minha sequência. Então, permutação de N elementos nada mais é do que o quê? O fatorial do N. Então, cada vez que esses N elementos trocam de lugar entre si, estou formando um grupo diferente, estou agrupando eles de forma diferente. Então, quando eu vou resolver problemas que envolvem este raciocínio, esta ideia, eu tenho que entender quando é que eu utilizo essa ideia. Eu vou usar a permutação de N, que é igual a N fatorial, ok? Ou seja, exemplo, vamos supor que você tem que permutar 5 elementos. Você vai fazer agrupamentos, trocando de lugar, fazendo um rodízio entre esses 5 elementos. Quantos agrupamentos ou quantos grupos diferentes eu posso formar? Simplesmente você vai fazer permutação de 5. E permutação de 5 é o quê? 5 fatorial. E 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a quanto? 120. Então, com 5 elementos, nós podemos formar 120 agrupamentos diferentes. Então, isso aqui é um caso, pessoal, de um exemplo, tá? Que eu fiz. Então, é assim que nós trabalhamos permutação. Isto que significa permutação, ok? Um dos problemas que envolve permutação, pessoal, são os problemas, né? É o problema de anagrama. O que é anagrama? Anagrama é uma palavra que a gente forma com letras de outra palavra, mesmo que não tenha significado. Então, isso significa anagrama, ok? Então, repito, tá? Então, os problemas envolvendo anagramas são muito comuns quando a gente trabalha com permutação.
E no material de vocês tem um problema que está pedindo o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui, tá. Utilizando as letras da palavra prato e trocando-as de ordem, temos uma sequência de 5 letras que formam uma palavra, com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama. Então vamos lá. A palavra é prato. A pergunta é: quantos anagramas tem a palavra prato? A pergunta é quantos. Então, quantas palavras com ou sem significado eu consigo formar com as letras da palavra prato? Sim, é só fazer o que entre essas letras? Um rodízio, é só trocá-las de lugar. A pergunta é quantos, né, e não quais, mas eu posso escrever alguns. Por exemplo, frota. Frota é um anagrama da palavra prato. Tá aqui, pessoal. Tá vendo? Ok? Frota é um anagrama da palavra prato. Concorda? Rapto. R-A-P-T-O. Ok? Peguei o R, o A, o P, o T, o O. Então aqui, frota, F, porque F, nada a ver com F, sempre eu coloquei o F aqui. É prota, né? Pronto, aqui, pessoal. Corrigindo para não ter que refazer o vídeo, ok? Prota, nada a ver de frota, ok? Então, isso aqui são anagramas da palavra prato, tá? Então, veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a sequência de elementos é isso aqui. A palavra prato é formada por uma sequência de letras. Mudei essas letras de posição, estou formando um anagrama, ok? Bom, mas a pergunta é: quantos anagramas tem a palavra prato? Simplesmente você vai fazer o quê? Uma permutação de 5. E permutação de 5 é o quê? 5 fatorial. E 5 fatorial, como nós já vimos, é igual a 120. Tudo bem, pessoal? Tá aí. Então, essa é a ideia de fazer permutação. Permutação, portanto, para eu calcular a quantidade de agrupamentos que pode se fazer permutando elementos de uma sequência, basta eu fazer o fatorial. Então, permutação de n é igual a n fatorial. O que esse n significa? A quantidade de elementos que tem numa sequência, numa sucessão. Fazer permutação, portanto, é só trocá-los de ordem. Tudo bem? Bom, aí nós temos uns exercícios, deixa eu ver se eu localizo eles aqui com certa facilidade. Nós temos aí uns exercícios, pessoal. Primeiro exercício que diz o seguinte, aqui, ok? Pronto. Esse aqui está no slide 22, tudo bem? Vamos lá. Exercício. Calcular o número total de anagramas da palavra vestibular. Então, a palavra é vestibular, certo, pessoal? Então, tá aqui, a palavra é vestibular. Muito bem, vestibular. Tudo bem? Ok. Bom, vestibular tem 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu trocar, por exemplo, o A de lugar com o U, não é mais vestibular. É uma outra palavra. Se vai ter significado ou não, eu não sei, mas é uma outra palavra. Então, é um anagrama. Então, como que eu respondo essa pergunta? Como que eu respondo essa questão? É só fazer uma permutação de 10. E permutação de 10 é o quê? 10 fatorial. Que eu não vou calcular, porque o objetivo aqui não é fazer continha. 10 fatorial vai dar um valor bastante alto. Tudo bem? É só isso a questão número 1. Aí vem a questão número 2. A questão número 2 é o seguinte. A palavra é: considerando-se os anagramas da palavra alimento, qual é o número total dos que? Então, a palavra, pessoal, aqui é alimento, ok? Alimento, tá? Eu não vou fazer os cálculos, tá? Por causa do vídeo, depois vocês fazem o cálculo. Eu só vou fazer a interpretação de alguns com vocês, depois vocês continuam.
ok? Então, a palavra é alimento. Alimento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como a pergunta é quantos, lá, considerando os anagramas da palavra alimento, qual é o número total dos que? Então, ele quer os anagramas, ele não quer todos. Os anagramas, letra A, que começa com a letra M. Então, ele quer aqueles que começam com a letra M. Então, vamos lá. Se começa com a letra M, significa que o M não vai permutar. Ele não vai trocar de lugar. Então, você pode imaginar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada anagrama vai ter 8 letras. Porém, tem uma condição. A primeira letra tem que ser M. Então, você vem aqui e fixa o M no lugar dele. Fixando o M, né, cravando ele aí, significa que ele não vai trocar de lugar com os outros. Então, o que vai acontecer agora? Você pode usar o princípio fundamental de contagem, sem problema nenhum. Sobraram quantas letras? Sobraram 7. Tinha 8, mas eu fixei o M. E essas 7 letras vão ocupar esses 7 lugares. Então, você vai usar a mesma ideia. Então, você vai fazer o quê? 7 opções para esse, 6 para esse, 5 para esse, 4 para esse, 3 para esse, 2 para esse e 1 para esse. Basta você fazer o quê? Multiplicar. Que eu não vou fazer por causa do tempo, ok? Ou seja, pessoal, como que eu resolveria esse problema? Isso aqui nada mais é do que o quê? 7 fatorial. Então, como que eu resolvo esse problema? Quantos são os anagramas da palavra alimento que começa com a letra M? É só fazer o quê? Permutação de 7. Por que 7? Porque o M não entrou na jogada. O M ficou lá no lugar dele. Eu fixei ele. Se eu fixei, ele não troca de lugar. Ele não vai fazer rodízio com os outros. Portanto, ficou só 7. São 7 elementos utilizando os 7 lugares. Então, a permutação de 7, que é o quê? 7 fatorial. Aí vocês fazem o cálculo, se eu não me engano, dá 5.040. Ok? Letra B. O que é a letra B? Termina com a letra O. Então, o raciocínio é o mesmo, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Termina com a letra O. O raciocínio é o mesmo. Ok? O mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se termina com a letra O, é porque o O não pode entrar em outro lugar. Não tem mais O. Poderia ter um outro O? Poderia. Aí seria uma permutação com repetição, que é o nosso próximo assunto. Então, você vem aqui e crava o O aqui, assim como eu cravei o M lá. Tudo bem? E a ideia é a mesma. Então, o que sobrou? O que ficou? Ficaram, então, 7 letras para 7 lugares. Então, basta eu fazer o quê? Uma permutação de 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é o quê? 7 fatorial. Tudo bem? A outra, letra C, é o seguinte. Começam com a letra M e terminam com a letra L. Então, a mesma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começam com a letra M. Então, eu venho aqui e fixo o M, porque o lugar dele é ali. E termina com a letra L. Então, eu venho aqui e fixo a letra L. O lugar dele é ali. Essas duas letras não vão fazer rodízio com as outras. Bom, o que ficou então? Então, ficaram 6 lugares para 6 letras. Eu tirei o M, tirei o L, se eram 8, ficaram 6. Essas 6 letras vão trocar de lugar entre si. Então, o que fica aqui? O que vai ocorrer aqui? Que vai ocorrer uma permutação de 6. Permutação de 6. Então, isso aqui vai ser uma permutação de 6. E permutação de 6 é o quê? 6 fatorial. E 6 fatorial, que é 720. Então, isso aqui é um cálculo mais simples, dá para a gente colocar. Entenderam a ideia, pessoal? Eu não posso ficar fazendo muito, senão o vídeo fica muito extenso, ok? Vamos fazer a letra D? Vamos lá, letra D. Letra D diz o seguinte, ó. Quantos anagramas possui a letra N em segundo lugar e a letra O em quinto lugar?
não mudou nada, é a mesma forma de interpretar da letra C, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Simplesmente eu vou fixar a letra N em segundo lugar, eu venho aqui e coloco a letra N, e vou fixar a letra O em quinto lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui fica a letra 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fica a minha letra O. Ora, bem, elas mudam de lugar. O anagrama tem que ser formado com, em segundo lugar, a letra N, em quinto lugar, a letra O. Esse N e O podem sair daí? Não. Certo? Então, as outras letras que sobraram, elas sim podem fazer rodízio. Então, não mudou nada. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Eu falo muito em lugar, porque estou falando de sequência, de posição. Sobraram 6 lugares para 6 letras. Então, o que eu vou fazer aqui? Também vou fazer uma permutação de 6, que é o quê? 6 fatorial, que é o quê? 720. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar o vídeo aqui, depois eu continuo em outro, senão vai ficar muito extenso, vai ficar difícil para eu postar ele, ok? Até mais então, até o próximo vídeo, bons estudos para vocês.